Ok, vamos voltar aqui, versículos 12 e 13. A gente vai ver a purificação do templo, que é uma outra história muito importante, muito legal. E lembre que estamos entrando nessa nova aliança, né? Esse novo tempo, como a gente falou agora, depois dessa história. Jesus está preparando esse novo tempo para o reino dele, né? E Jesus faz essa purificação no início do, do ministério dele, e ele faz de novo no final do ministério dele. Essa purificação acontece duas vezes no ministério de Jesus, e essa é a primeira vez. Então vamos ver versículos 12 e 13. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então, eles estão indo para Jerusalém, eles estão indo quando é Páscoa. A Páscoa é ah, uma das festas principais dos judeus. Eles tinham os judeus espalhados na região, né, na nação e um pouco fora da nação também. Eles não estavam muito perto, então eles tinham que ir para pelo menos uma festa todo ano, e a festa principal é Páscoa. Então ia ter milhões de judeus em Jerusalém nessa época. Geralmente iam. Era uma cidade não tão grande, mas ficou quatro vezes mais cheio quando tinha as festas, principalmente as festas grandes. Então, deve ter pelo menos 1 milhão de pessoas, ah, e, e tá cheio, né? Tá cheio a cidade nesse tempo. Então, o que Jesus vai fazer não é algo escondido. Ele faz isso na frente, o que ele faz quando todo Israel está presente. Ele faz quando todo mundo veio de longe para estar em Jerusalém, e ele faz nesse momento. E ele não é o único que veio de longe, né? Ele veio de Cafarnaum, mas veio essas pessoas que estão viajando, e eles muitas vezes não iam o tempo todo para Jerusalém. Tem muitas crianças que não iam, ah, e quando eles vão, vai ser um dia muito importante para toda a família, porque agora eles estão entrando em Jerusalém, eles estão lembrando as coisas da Páscoa, o cuidado de Deus para sair do Egito, para tirar eles de escravidão. Eles estão lembrando quem Deus é, o que ele fez, e nessa viagem toda eles estão cantando e eles estão celebrando e eles estão indo para fazer o sacrifício, para levar o sacrifício que geralmente ia ser um cordeiro para sacrificar, né, pelos pecados, e é um tempo de festa mesmo para eles. Mas os líderes religiosos aproveitavam dessa, dessa festa, desse desejo de estar perto de Deus que os israelitas têm, que é algo natural da gente querer um relacionamento com Deus, e no coração de todas as pessoas é natural ter esse desejo por algo maior, né, por um Deus maior, e esse desejo que eles têm por Deus, os líderes religiosos entenderam isso como uma oportunidade para ganhar alguma coisa, que é o que acontece em muitas igrejas hoje também. Mas o que é legal de Jesus é que a gente pode ver o coração de Jesus em relação a essas coisas, porque hoje em dia acontece essas coisas também de tirar vantagem das pessoas que querem um relacionamento com Deus, e aqui nós podemos ver o coração de Deus em relação a isso, porque às vezes a gente quer.
fazer algo com essas pessoas, né? Mas nós não temos esse chamado. Versículo 14, vamos começar. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, lembra que as famílias levavam um animal, muitas vezes uma ovelha, ou essas outras coisas. Se era mais pobre, podia comprar pombas e fazer o sacrifício com isso. E eles faziam isso para fazer o sacrifício como Deus mandou, para voltar a ter intimidade com Deus, porque tem que fazer os sacrifícios, estão debaixo da lei nessa época, então eles têm que fazer os sacrifícios para poder ter intimidade com Deus. E o que está acontecendo? Existem essas pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas e outros trocando dinheiro. Então, como que era? Lembra que as pessoas vieram de longe, né? De outras cidades em volta de Jerusalém. Então, quando eles chegavam em Jerusalém para fazer o sacrifício, existe algo, desculpa, algo na lei que falava que o cordeiro que você vai sacrificar tem que ser puro, sem mancha, né? E eles chegavam de longe e eles mostravam o sacrifício que eles trouxeram, e os sacerdotes, fazendo parte dessa coisa toda, falavam para as pessoas: ah, não, isso a gente não pode aceitar porque tem algo errado. Eles achavam qualquer coisa para mostrar que não era aceitável, e eles não deixavam fazer o sacrifício com esse animal. E eles falavam: mas a gente tem outros animais que vocês podem comprar que o sacerdote já viu, já aprovou, e você pode fazer o sacrifício, porque agora você não pode voltar mais para casa e trazer um outro animal. Então, fica aqui, você pode vender esse animal e comprar um outro, e você não tem que voltar para casa, você ainda pode fazer o sacrifício. E as pessoas não têm como dizer nada, né? Eles não têm como lutar contra o que os sacerdotes falam, então eles levavam para vender, e eles deram um preço muito baixo para esse animal que eles trouxeram, porque não dá para usar. Então eles compravam muito barato e venderam o outro animal que já foi aprovado pelos sacerdotes, e eles venderam muito caro. Então, os, os líderes religiosos ganhavam muito dinheiro em cima disso. Só que eles foram fazer isso, e a pessoa que precisa comprar ia lá e falava: tá, tá, eu vou comprar, tudo bem. E lá eles falam: ah, não, aqui é o templo, aqui é um lugar sagrado. A gente não pode aceitar o dinheiro de Roma, a gente não pode aceitar o dinheiro que não é de Deus. Tem que ter um dinheiro separado para Deus. Então, para comprar esse animal, você tem que ter nosso dinheiro. Então, e você tem que ir lá trocar seu dinheiro, e depois a gente pode comprar o animal e vender esse outro. Então, eles iam para trocar o dinheiro, existia uma taxa para trocar o dinheiro. Então, eles ganhavam dinheiro quando eles vendiam e compravam o dinheiro, eles ganhavam dinheiro quando eles vendiam e compravam os animais. Era tudo uma empresa para ganhar dinheiro, porque os líderes religiosos não estavam preocupados com as pessoas, não queriam servir Deus, não queriam ajudar as pessoas a ter relacionamento com Deus, não queriam ajudar as pessoas a fazer sacrifícios, eles queriam ganhar dinheiro. É isso que está acontecendo no templo nessa época. E, infelizmente, ainda existe igrejas com o mesmo coração. Existem igrejas que só existem para ganhar dinheiro. As pessoas, os pastores, né, as pessoas no ministério não estão no ministério para ajudar pessoas, para servir Jesus, mas estão no ministério porque paga bem. E é a nossa realidade. Mas essa é a situação em Jerusalém nessa época também. E, e vamos ver versículo 15. E é interessante que eles estão na Páscoa, eles estão celebrando a liberdade que eles receberam, que Deus deu para eles de ser livre de Egito, né?
sair do Egito para ir para a Terra Prometida. Agora eles estão em Jerusalém, mas ainda estão em escravidão. Outro tipo de escravidão, né? Mas eles não têm liberdade porque as pessoas estão abusando a posição de liderança que eles têm na igreja para ganhar alguma coisa para eles. Versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas, eu amo Jesus, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. É legal ver Jesus assim, né? Às vezes a gente fica com essa ideia na nossa cabeça de um Jesus humilde. Jesus é humilde. Ele morreu em nosso lugar. Ele não brigou na hora de entregar sua própria vida, mas na hora de proteger as nossas vidas, ele brigou. Por isso que eu amo Jesus. Na hora de entregar sua própria vida, na hora de morrer, na hora que as pessoas perguntavam se ele ia falar alguma coisa, ele ficou calado, não falou nada. Na hora que ele podia ter se defendido na frente dos líderes, dos romanos, ele não falou nada. Mas na hora que os líderes religiosos não estavam deixando as pessoas ter acesso a Deus, na casa de Deus, ele ficou como um Hulk, né? Ficou tudo verde, rasgou a roupa, né? Entrou com um chicote. É muito louco pensar sobre Deus dessa forma, sobre Jesus. Ele entrou, começou a virar as mesas, jogar as moedas, ah, deixar sair os animais, né? Jesus é muito incrível. Ele não é esse cara pequeno, fraco, que não consegue fazer nada. Ele é um homem que defende os humildes, ele defende os pobres, ele tem coração para aquele que não pode se defender. Ele tem pessoas aqui que estão sofrendo porque não tem como se defender. Jesus viu o que os líderes religiosos estão fazendo. E Jesus fala: não, eu tenho responsabilidade com essas pessoas, eu amo essas pessoas demais. Eu não vou brigar se é por mim mesmo, mas por causa deles eu vou brigar. Eu vou entrar aqui, eu vou virar as mesas e eu vou acabar com esse comércio que estão fazendo na casa, que é para ser a casa de oração. E eles estão aqui fazendo isso de um mercado. O que está acontecendo? Não pode ser assim. Então Jesus fez o que tinha que ser feito porque ele ama as pessoas que querem acesso a Deus. Existem pessoas que querem Deus. Essas pessoas foram para Jerusalém querendo relacionamento com Deus. Fizeram um sacrifício muito grande de ir até o templo para fazer o sacrifício e, e as pessoas estão impedindo eles de ter esse acesso. Então, Jesus entrou na história e, e Jesus expulsou e tirou essas pessoas que estão fazendo a casa de Deus a ser um mercado. Ah, versículo 18, 19. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Então, os judeus que, vendo essa história, eles querem entender quem é Jesus, como que ele pode fazer isso, quem deu autoridade para ele, para fazer o que ele está fazendo, de expulsar os líderes religiosos, de fazer essa obra de ah, acabar com o mercado que está acontecendo dentro do templo. E ele fala algo interessante, ele fala: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Jesus está falando sobre a morte dele, né? Ah,
E eles não entendem isso, a gente vai chegar nessa parte, mas Jesus, basicamente, ele fala: você não vai saber ainda, você só vai saber depois. Em alguns momentos, Jesus nunca responde da forma que a gente quer que ele responde, né? A gente sempre quer uma resposta, deixa tudo claro, faz da forma que eu quero entender. E Jesus nunca faz da forma que a gente manda ele fazer, mas a, ele deu o suficiente para a gente saber quem ele é. Nós temos a história. Esses judeus vão lembrar depois. Jesus nos deu o suficiente para entender quem ele é, mas não do jeito que a gente quer. E ele sempre faz do jeito dele. Então ele fala sobre a morte dele e eles só querem uma prova para mostrar que Jesus não é nada, ele não tem autoridade. E os judeus, no versículo 20, eles falam, ah, os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então aqui Jesus falou que ele vai morrer e 3 dias depois ele vai ressuscitar. Eles, os discípulos, só lembravam disso depois que ele ressuscitou. Lembra quando Jesus morreu? Eles não lembraram disso. Quando Jesus morreu, eles voltaram a trabalhar, né? Pedro ah, foi pro barco dele para pescar de novo, né? Ele pensa, acabou tudo que a gente estava pensando que estava acontecendo, então vamos voltar a trabalhar, vamos voltar para a vida normal. E depois Jesus ressuscitou e eles entenderam. Muitas vezes, na hora que acontecem as coisas, eu não entendo, mas isso é para entender depois. Por isso que a gente tem que viver pela fé. Eu não sei por que que Deus faz isso, eu não sei por que que Deus deixou isso acontecer, eu não entendo o que Deus está fazendo hoje, então eu preciso continuar em fé porque Deus está fazendo algo. Quem era realmente um discípulo veio entender depois, conseguiu entender o que Jesus estava falando. Quem não queria ser discípulo nunca entendeu. E é assim que funciona. Quem não é discípulo não vai entender as coisas que Jesus fala. Quem não quer servir Jesus nunca vai entender as coisas da forma que Jesus faz as coisas. Mas quem é discípulo vai conseguir entender e ver a mão de Deus nessas coisas. Vamos continuar, versículo 20 até 22. Os judeus responderam, esse tempo levou. Não, a gente viu essa parte, né? Ah, no final do versículo 22 ele fala: então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. A fé cresceu depois quando eles entenderam. Então Jesus deu para eles ah, esse momento no início do ministério dele que vai ajudar eles depois. Nesse momento não significa nada, porque eles não entendem. Hoje talvez não vão entender, mas no dia certo, no tempo que eu vou precisar, ele vai me lembrar daquilo que eu preciso saber e vai ser útil. Hoje ainda não. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Jesus expulsou essas pessoas, ele fez o que o povo queria ver, né? O que que o povo queria ver? Queria acesso a Deus sem ter que pagar esse preço alto, sem ter os líderes religiosos dificultando tudo. Então foi legal pro povo, para a pessoa normal, porque ele podia ter acesso a Deus sem ter os líderes religiosos e tudo isso que eles faziam dentro do templo. Por que que o povo gosta disso? Porque eles gostam de liberdade, mas não só isso. Jesus está ajudando com o meu dinheiro. A Jesus tá me ajudando a não ter que pagar o que eu pagava antes. E tem pessoas que vão para Deus só por causa dessas coisas, só porque se eu tenho Jesus, se Deus é por nós, quem será contra, né? Então, se eu tenho Jesus, ele vai abençoar minhas finanças, ele vai abençoar minha vida, ele vai me dar tudo que eu quero. As pessoas gostam desses milagres de Jesus porque eles pensam, Jesus está aqui para me proteger dessas pessoas difíceis,
que querem meu dinheiro. Com Jesus eu não preciso pagar as taxas, não preciso pagar imposto, não preciso ah, fazer do jeito que eu estava fazendo antes. Jesus não veio para ajudar nossa conta no banco. Jesus não veio para ajudar nossa carteira. Jesus não veio para resolver nossos problemas físicos, principalmente. Às vezes ele faz isso. Ele faz. Ele tem poder. Às vezes a gente ora e ele faz milagres, mas existem momentos de sofrimento na nossa vida cristã também. Não é sempre, mas existem esses momentos. Então, a gente tem que estar preparado para os dois lados. Paulo fala que ele sabe ah, ter bastante e ele sabe ter falta, ele sabe não ter nada. Ele consegue viver contente em, em todas as áreas, se ele tem e se ele não tem. E a gente precisa aprender isso. Existem momentos que Deus vai estar abençoando, a gente vai ter dinheiro e vai estar acontecendo as coisas, vai estar fluindo. E amém por esses momentos. E existem momentos que a gente não vai ter nada, a gente não vai entender o que Deus vai fazer e parece que está tudo errado. E nesses momentos a gente vai aprender, a gente vai crescer também. Mas Deus está no controle nas duas situações. E a gente precisa aprender a descansar em Deus e deixar Ele ter o controle em todos os momentos. Então, essas pessoas gostavam dos milagres, mas versículo 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. É interessante que Jesus conhece o coração, ele sabe quem queria estar perto de Jesus porque só queria mais dinheiro. Ele sabe o que está no coração. Então, aqui em 23, todo mundo queria Jesus porque ele faz sinais milagrosos, ele está ajudando a gente a não pagar os impostos, ele está ajudando a gente a não ter que submeter aos religiosos, os líderes. Então, eu gosto de Jesus, amém, não preciso pagar mais, eu tenho mais dinheiro, muito legal. E Jesus fala: não, eu não estou aqui para te ajudar com isso. Não, eu não estou aqui para fazer pessoas rebeldes que não querem sofrer, que não querem viver com justiça, que não querem viver da forma certa. Essas pessoas só querem ajudar financeira, eles não querem Deus, eles não querem justiça, eles não querem ajudar os pobres, eles não querem ter o coração de Deus, eles não querem amar o próximo, eles só querem ter mais dinheiro. Jesus fala: não estou aqui só para te dar mais dinheiro. Ele fala: Jesus não se confiava a eles, ele não deixou eles ah, ter esse acesso, porque ele sabia o que estava no coração deles. Ele conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele não precisa de ninguém. Jesus não precisa da gente para falar que ele é bom. Ele não precisa. Ele usa pessoas, mas ele não precisa das pessoas. Então, se alguém tem um coração errado, ele não precisa usar essa pessoa. Deus sabe quem ele quer usar e quem ele não quer usar. E ele tem sabedoria para fazer da forma certa. Então, nesse momento, depois de fazer esse milagre, ele fez como um sinal que nós temos liberdade, né? De novo, estamos falando sobre a sombra do Velho Testamento e o que foi cumprido e agora o que nós temos no Novo. E Jesus acabou com tudo que impede a gente de ter acesso a Deus. Em Jesus nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos dos líderes religiosos, não precisamos do templo, não precisamos dos sacrifícios, não precisamos gastar dinheiro, nós temos acesso direto a Deus. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter o coração certo. Nós não podemos ir por causa ah, de ambição egoísta, não porque a gente quer mais dinheiro, a gente quer uma vida mais fácil. Se a gente está só querendo essas coisas físicas, a gente nunca vai entender o coração de Deus e a gente nunca vai estar satisfeito simplesmente em Deus. Então, a gente precisa aprender isso. Eu tenho acesso, ninguém pode me parar de ter acesso a Deus. Jesus fez tudo, abriu o caminho. Eu não preciso de um pastor, não preciso de uma igreja. São coisas boas, mas eu não preciso disso para ter um relacionamento com Deus.
Mas se eu tenho o coração errado, eu não vou ser aceito. Se eu estou indo para Jesus para receber algo para mim e não para ter relacionamento com Ele, não para me purificar dos meus pecados, então eu não conheço Jesus de verdade. Então, muito legal essa história para nos ensinar sobre o coração de Jesus. Ele fez tudo para nos proteger dessas pessoas fazendo errado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que agora ter o coração certo. Senão, a gente vai ser igual a esses líderes religiosos. Os líderes religiosos têm o mesmo coração dessas pessoas que queriam ir atrás de Jesus porque ele ofereceu uma ajuda financeira, né? Os líderes religiosos, a única diferença é que os líderes religiosos têm uma oportunidade de tirar vantagem dos outros. Eles têm a oportunidade por causa da posição deles. Então, a posição mostrou o que estava no coração. Se você vai atrás de Jesus só porque você quer dinheiro, você tem o mesmo coração desses líderes religiosos. Então, a gente precisa ter um coração puro. Nós temos que querer Jesus, relacionamento com Ele, salvação dele e amar o próximo. Tendo o coração de Jesus, nós somos aceitos. Ele acabou com tudo que pode impedir a gente de ter acesso a Ele. Então, temos que buscar Deus com todo o coração, sabendo que nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo, mas ao mesmo tempo sabendo que eu preciso dele porque eu quero Jesus, não porque eu quero alguma coisa dele. Amém? Isso foi capítulo 2 e depois a gente volta para ver capítulo 3.